Pare agora. O que você está fazendo neste instante, pare. O que eu vou dizer não é para todos os que ouvem, é para você. Você tem carregado uma pergunta que ninguém ao seu redor consegue responder. E o peso dessa pergunta já começou a morar no seu corpo de um jeito silencioso, quase invisível, como se a alma estivesse esperando uma explicação que nunca chega pela boca das pessoas. Você continua cumprindo o dia. Continua sorrindo quando precisa, continua respondendo quando lhe perguntam como está, mas por dentro existe uma parte sua que sabe que algo mudou, sabe que há um chamado tocando sem fazer barulho, sabe que nem tudo o que parece demora é de fato demora. Você não está imaginando isso, você não está sensível demais, você não está atrasado. Há um motivo para esta mensagem ter chegado até você, e até o fim desta gravação você vai reconhecer os sinais, vai entender o padrão que tem se repetido, vai perceber a raiz que ficou escondida, e vai ouvir uma declaração que toca exatamente o lugar onde você mais esperou ser visto. Fique comigo. Hoje não é um encontro casual. Hoje é um encontro marcado no fundo da sua história, como se algo já soubesse, antes de você perceber, que este seria o momento em que certas coisas finalmente ganham nome. Você não chegou aqui por acidente. Você chegou porque há uma precisão invisível guiando o que você ouve, e porque a sua alma já estava pronta para reconhecer o que a mente ainda tenta adiar. Há palavras que entram pela audição, e há palavras que entram pelo reconhecimento. Esta mensagem é da segunda espécie. Ela não vem para impressionar você, ela vem para confirmar você. Ela não vem para criar uma emoção passageira. Ela vem para tocar aquele lugar profundo onde você tem sustentado, em silêncio, a sensação de que existe algo mais verdadeiro do que a rotina que te cerca e mais fundo do que as explicações que já lhe ofereceram. Eu vou te mostrar com clareza o que tem acontecido com você nos últimos tempos. Você vai entender por que certos dias parecem começar com um peso sem nome. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber. Por que algumas noites trazem uma vigilância estranha? Por que algumas conversas já não encaixam como antes? E por que certos sinais aparecem repetidamente como pequenas batidas na porta da sua atenção? Você vai perceber que não são peças soltas, são confirmações. E você vai perceber também que por trás dessas confirmações existe uma única linha, uma única formação antiga, um único desenho interior que precisa ser visto com honestidade e sem acusação. Não porque você falhou, não porque você fez tudo errado, mas porque existe uma leitura mais profunda da sua caminhada, e ela está pronta para ser recebida agora.
Se você sente que esta palavra não está tocando apenas a superfície, é porque ela não veio para a superfície. Ela veio para o lugar exato onde você tem guardado o que ainda não conseguiu explicar a ninguém, nem mesmo a si mesmo. E é por isso que esta hora importa. É por isso que hoje importa. Há algo acontecendo com você que talvez você tenha tentado reduzir a cansaço, a excesso de responsabilidade, a estresse, a sensibilidade, a um período estranho. Mas o que você chama de estranho, muitas vezes, é apenas o primeiro contato com uma verdade que ainda não foi admitida em voz alta. E quando essa verdade começa a tocar você, ela costuma vir em sinais repetidos, em desconfortos discretos, em clarezas repentinas, em interrupções pequenas demais para o olhar distraído, mas grandes demais para quem está realmente ouvindo. Talvez você tenha começado a acordar no mesmo horário por vários dias seguidos, como se uma parte de você fosse puxada para fora do sono no mesmo ponto da madrugada. Você olha o relógio e vê a mesma faixa de tempo voltando, e algo dentro de você fica alerta antes mesmo de saber por quê. O corpo acorda antes da mente, o peito parece meio apertado, o silêncio parece mais denso, e você pensa, quase sem querer, isso não está normal. O que está tentando me alcançar? Talvez em outros momentos você tenha sentido ondas emocionais sem causa aparente, como se uma lembrança sem imagem passasse pelo coração e deixasse ali uma espécie de maré. Você está bem num instante, e no seguinte percebe um peso no estômago, uma pressão nos olhos, uma vontade de se recolher. E então vem aquela frase que você diz por dentro: eu não entendo o que está acontecendo comigo. Você tenta seguir, mas a alma já entrou em outra temperatura. Talvez o que mais te tenha surpreendido tenha sido a sensação de que certas conversas antigas perderam o brilho, como se palavras que antes pareciam suficientes agora soassem vazias demais. Há diálogos que você repete por educação. Há promessas que você escuta com paciência. Há explicações que já não vestem o tamanho da sua vida e no fundo você pensa, isso não me alimenta mais. Não é arrogância, é percepção. E talvez você tenha notado também a repetição de números, de horários, de encontros aparentemente casuais, de nomes que retornam, de músicas que chegam no exato instante em que você estava prestes a desistir de pensar no assunto. Você vê a mesma combinação na placa, no celular, no recibo, no relógio, e em vez de achar bonito apenas como coincidência, alguma coisa em você se inclina para a frente e pergunta: por que isso continua aparecendo assim? Esses sinais não vieram para enfeitar sua caminhada. Eles vieram para interromper sua tentativa de chamar de normal aquilo que já estava pedindo leitura. Eles vieram como marcas suaves, mas insistentes. Eles vieram para impedir que você continue chamando de acaso o que está, na verdade, querendo se apresentar. Respire com isso por um instante. Deixe isso pousar no lugar mais honesto de você. Nem todo sinal é um aviso de perigo. Alguns sinais são apenas a linguagem discreta da confirmação. O que você tem visto não é confusão, é confirmação. O que você tem sentido não é desordem sem propósito, é ajuste. O que você tem percebido não é um castigo visitando a sua vida. É uma inteligência mais profunda tentando acordar a sua atenção para algo que já começou a mudar dentro de você. Talvez você tenha pensado que precisava de uma resposta enorme, grandiosa, definitiva, mas às vezes o que vem primeiro é apenas uma sequência de pequenos toques, porque a alma nem sempre abre a porta de uma vez. Às vezes ela abre por etapas, às vezes ela reconhece por fragmentos, às vezes ela entende pela insistência do que volta. E aqui está a parte que quase ninguém percebe. Aquilo que te incomoda não está necessariamente te contrariando. Pode estar te alinhando. Aquilo que interrompe o seu fluxo
pode estar revelando o fio que ficou esquecido. Aquilo que não sai da sua frente pode ser justamente o que precisa ser visto até o fim. Fique mais um pouco comigo, porque a camada seguinte é a que muda a leitura de tudo o que você acabou de reconhecer. Se alguma dessas marcas acendeu algo em você, se em algum momento nos últimos minutos os seus ombros baixaram, se o seu peito respondeu antes da sua lógica, escreva 888 nos comentários. O que você está fazendo com esses números é a sua parte dizendo sim ao excesso que já começa a ser derramado sobre a sua vida. 888 é a frequência da abundância que se aproxima sem fazer alarde, e esse pequeno gesto é mais real do que parece. Escreva 888 e depois volte para mim. Agora ouça com calma. O que parece apenas uma sequência de sinais está apontando para uma única estrutura interior que vem se repetindo há mais tempo do que você imagina. Há um padrão por trás do cansaço, um padrão por trás da hesitação, um padrão por trás da sensação de que você sempre chega perto de algo e ainda assim precisa esperar um pouco mais do que os outros. Esse padrão é sutil, porque ele não costuma se anunciar como problema no começo. Ele se disfarça de prudência, de maturidade, de autocontrole, de necessidade de pensar mais um pouco. Ele até pode se vestir com linguagem bonita, mas, no fundo, ele mantém você num lugar onde a sua vida continua sendo observada mais do que habitada. O padrão é este. Você aprendeu a se conter para permanecer aceito. Você aprendeu a diminuir o próprio impulso para não ser visto como demais. Você aprendeu a esperar a validação externa antes de confiar no que já sente por dentro. E essa aprendizagem foi ficando tão integrada ao seu jeito de andar que em alguns dias você nem percebe mais que está segurando a própria respiração emocional para caber nas expectativas ao redor. Isso aparece quando você quase diz o que pensa e engole a frase. Isso aparece quando você percebe uma oportunidade e, antes de avançar, começa a medir o que os outros poderiam achar. Isso aparece quando você sabe, intimamente sabe, que deveria se posicionar, mas se recolhe porque uma parte antiga de você ainda associa visibilidade com risco. E então você chama essa contenção de sabedoria, quando às vezes ela é apenas medo refinado. Não estou dizendo isso para acusar você. Estou dizendo isso porque alguém precisava nomear com cuidado aquilo que ficou operando em silêncio. Você não inventou essa defesa por fraqueza. Você a construiu por sobrevivência. Ela nasceu em um ambiente onde talvez a sua verdade não tenha encontrado espaço suficiente, onde talvez o seu ritmo tenha sido apressado, onde talvez o seu sentir tenha sido interrompido antes de ganhar forma. E, no entanto, o que foi útil ontem pode se tornar prisão hoje. O que te protegeu numa fase pode limitar a sua chegada em outra. O padrão não é você. O padrão é o sistema que você aprendeu a usar para não perder terreno. Mas agora, esse sistema já está apertado demais para o tamanho da pessoa que você se tornou. Veja como isso se espalhou pela sua vida. Você começa com grandeza no íntimo, mas negocia com o próprio brilho diante da porta. Você recebe algo forte por dentro, mas apresenta ao mundo uma versão mais fraca, mais controlada, mais conveniente. Você percebe o que precisa ser dito, mas espera uma confirmação que nunca chega. E o tempo vai sendo gasto como se a sua presença precisasse de autorização permanente. E enquanto isso, uma parte sua se acostuma à tensão. O ombro fica sempre meio erguido. O maxilar fica sempre meio fechado. A testa aprende a antecipar. A alma aprende a calcular. E você, sem perceber, vai chamando de caráter aquilo que talvez seja apenas um hábito antigo de se esconder dentro de si mesmo. Foi por isso que, muitas vezes, você saiu de situações importantes com a impressão de que entregou menos do que poderia. Foi por isso que certas relações avançaram até um ponto e depois estacionaram.
Foi por isso que você se viu explicando demais o que era simples, justificando demais o que era verdadeiro, reduzindo demais o que na realidade pedia apenas espaço para existir. E o custo de permanecer nesse padrão é mais alto do que parece. Você perde espontaneidade, perde descanso, perde clareza, perde a alegria de simplesmente habitar a própria presença sem precisar se vigiar a cada instante. Há um preço para viver sempre traduzindo a própria alma para uma língua que não é a dela. Talvez o mais duro tenha sido isso. Você começou a achar normal se sentir um pouco fora de lugar, até mesmo quando tudo, por fora, parecia organizado. Mas eu digo com serenidade que isso não é o seu destino. Isso é um modo de funcionamento que pode ser reconhecido, devolvido ao seu tempo e deixado para trás. Mas existe uma camada ainda mais funda. E nela a imagem fica mais clara. Imagine agora uma casa antiga, com um corredor estreito e uma porta interna que quase nunca se abriu. Não estou falando de uma casa comum. Estou falando da casa interior, onde as primeiras impressões da sua vida foram guardadas. Há corredores que a memória conhece antes da linguagem. Há portas que a infância aprende a respeitar sem entender. Há salas em que o silêncio foi ensinado como virtude, porque o barulho da verdade talvez tivesse consequências. Veja essa casa por dentro. Veja as paredes. Veja a luz entrando torta pela janela. Veja o pó fino sobre o chão de madeira. Veja a mesa no canto. A cadeira que ninguém puxa totalmente. O relógio que marca as horas como quem fiscaliza. Essa imagem não é para assustar você. É para revelar a arquitetura de algo que trabalhou você por dentro durante muito tempo. Talvez no começo essa casa tenha sido apenas um lugar onde você aprendeu a observar antes de falar. Depois, virou o espaço onde você aprendeu a medir cada reação. Mais tarde, virou o cenário onde sua espontaneidade foi sendo trocada por prudência. E quando você percebeu, já estava vivendo como hóspede dentro de si mesmo, pedindo licença ao próprio coração para entrar em certas salas. Há pessoas que crescem em casas visíveis e há pessoas que crescem em casas invisíveis. A sua, em algum nível, talvez tenha sido uma casa de expectativa. Uma casa onde certas emoções eram toleradas apenas se viessem discretas. Uma casa onde a sensibilidade precisava aprender a se dobrar para não ser chamada de excesso. Uma casa onde a sua intensidade foi associada a problema e a sua delicadeza foi confundida com fraqueza. Por isso, quando você tenta se expressar agora, o corpo ainda lembra aquela casa. O peito ainda fecha um pouco. A voz ainda pergunta antes de sair. O pensamento ainda procura a pessoa certa para autorizar a verdade. E o resultado é sempre o mesmo. Você sabe mais do que diz, sente mais do que mostra, compreende mais do que revela. Mas a casa não é quem você é. A casa é o lugar onde você foi treinado. A casa é a antiga disposição das janelas. A casa é o cenário do aprendizado. Você, porém, já está além disso, mesmo que ainda caminhe com os hábitos do corredor. Talvez tenha existido um dia em que a porta da sua sensibilidade foi empurrada antes da hora. Talvez tenha existido uma palavra dura, uma interrupção recorrente, uma crítica que caiu cedo demais, uma exigência que ensinou o seu sistema a se encolher. E desde então, você tem morado num estado de vigilância elegante, onde quase ninguém percebe o esforço que custa continuar inteiro. Mas eu preciso lhe dizer algo com delicadeza e firmeza. Uma porta que foi empurrada não precisa permanecer trancada para sempre. Um corredor antigo não determina a última sala da casa. E uma casa interna também pode ser reordenada quando a presença certa retorna ao centro dela. A sua voz foi afinada no silêncio por muito tempo. Não porque você nasceu para desaparecer, mas porque houve um tempo em que desaparecer parecia a forma mais segura de continuar. Agora, porém, a sua alma já está cansada dessa estratégia. Ela quer luz.
quer largura, quer descanso no próprio tom. Veja a mudança começando como uma brisa dentro da casa. Primeiro, uma cortina se move. Depois, uma porta range. Depois, a luz toca o chão onde antes só havia penumbra. E pouco a pouco, você percebe que a casa não está condenada a ser apenas o lugar da contenção. Ela pode se tornar o lugar da revelação. Há um momento em que o corredor começa a perder autoridade. Há um momento em que a mesa no canto deixa de ser um altar de espera e vira apenas madeira. Há um momento em que o relógio já não governa a respiração da casa. Esse momento começa quando você deixa de chamar de "eu sou assim", aquilo que, na verdade, foi apenas uma adaptação antiga. O que estava contido pode voltar a circular. O que estava escondido pode ganhar janela. O que estava abafado pode ser ouvido de novo. E a casa interior, que parecia estreita, começa a lembrar que foi feita para abrigar vida, não apenas para suportar vigilância. Se essa imagem tocou onde outras explicações não tocaram, escreva as palavras "eu vejo isso" nos comentários, não como pedido, como confirmação, como alguém que reconhece a porta, o corredor e a luz voltando ao chão. Escreva "eu vejo isso" e depois volte para mim, porque a casa ainda não terminou de falar. Existe uma verdade simples que você precisa receber agora. O retorno não começa com esforço, o retorno começa com permissão. Você não precisa construir uma nova identidade do zero, nem inventar uma versão mais aceitável de si mesmo para merecer o que já está chamando você. O que você precisa é voltar ao lugar onde a sua presença deixou de pedir licença. Você não precisa provar que merece sentir mais profundamente. Não precisa justificar que percebe o que os outros ignoram. Não precisa se explicar por ter uma intuição que antecede as palavras. Você não precisa amputar a própria sensibilidade para ser levado a sério. O que você precisa é acolher o que já existe como dom, mesmo que tenha sido mal interpretado por anos. Voltar é diferente de correr. Voltar é diferente de forçar. Voltar é diferente de fabricar. Voltar é recolocar a alma no centro da casa e permitir que ela reorganize a luz. E isso acontece em gestos pequenos, consistentes, discretos, sem espetáculo e sem ansiedade. O primeiro gesto é este: ao acordar, antes de tocar no peso do dia, fique alguns instantes em silêncio e reconheça, com palavras simples, que você não precisa começar se defendendo. Diga por dentro: eu volto ao meu centro. Diga por dentro: eu não preciso me encolher para existir. Diga por dentro: a minha presença é segura para mim. Esse é o primeiro alinhamento da manhã. Não parece grande, mas muda a forma como a casa inteira recebe o dia. O segundo gesto é este: durante o dia, quando perceber a velha tendência de se diminuir, de se explicar em excesso, de suavizar a própria verdade até quase apagá-la, pare por um momento e observe o corpo. Veja se os ombros subiram. Veja se o peito ficou curto. Veja se a voz se preparou para pedir desculpas antes de falar. E então, sem violência, retorne. O retorno nesse instante é tão simples quanto respirar mais fundo e deixar a frase sair sem se trair. Há também um terceiro movimento mais discreto ainda. Escolher não chamar de exagero aquilo que é apenas sensibilidade acordada. Quando a sua percepção apontar algo, não a desqualifique imediatamente para agradar a dúvida. Escute primeiro. Recolha primeiro. Só depois discernirás o que é ruído e o que é direção. Você já passou tempo demais ignorando o que o interior sabia antes de você. E existe um quarto gesto, talvez o mais profundo de todos: aprender a permanecer na própria casa sem fazer barulho para merecer lugar. Isso significa se sentar sem culpa. Significa descansar sem se acusar. Significa falar sem pedir desculpas por ocupar espaço. Significa receber sem já preparar a saída.
Esse gesto muda muito mais do que parece, porque rompe com a antiga ordem de desaparecimento. Tudo isso não é um programa para você vencer. É um retorno para você habitar. Não é uma corrida para se corrigir. É uma restauração daquilo que foi afinado por fora demais e ouvido de menos por dentro. Permita-se perceber a diferença entre disciplina e contenção. Permita-se perceber a diferença entre responsabilidade e autoanulação. Permita-se perceber a diferença entre maturidade e medo elegante. Há uma sabedoria em você que não nasceu para se curvar eternamente. Ela nasceu para permanecer clara. E quando você começa a praticar esse retorno, a casa responde. A respiração fica menos presa, a testa afrouxa, o peito abre um pouco mais. Pequenos movimentos começam a parecer menos ameaçadores. Você passa a notar que não precisa mais viver como se cada manhã fosse uma audiência. Algumas manhãs são apenas portas abertas. Há uma espécie de auditório silencioso dentro de muita gente, onde uma parte observa a outra o tempo todo. Você já viveu sob esse olhar interno por tempo demais. Agora, porém, o retorno pede uma outra presença. A presença que não fiscaliza, mas sustenta. Não reprime, mas organiza. Não empurra, mas chama pelo nome. Talvez o que você mais precise hoje não seja de uma resposta nova, mas de uma permissão antiga devolvida ao seu nome. Permissão para sentir sem medo. Permissão para falar sem se desculpar. Permissão para ser inteiro sem medir cada passo como quem teme ser grande demais para a própria vida. Há uma entrega acontecendo agora, e ela começa a se tornar visível quando você para de lutar contra o desenho que Deus já vinha apontando desde antes de você saber decifrá-lo. Se, em algum ponto, algo em você confirmou silenciosamente o que já sabia, deixe seu like ser seu amém sem palavras. Não como medida, não como contagem, mas como concordância com aquilo que foi nomeado corretamente diante de você. E eu vejo alguém em sua mente agora, alguém que surgiu com nitidez enquanto você escutava, alguém quieto por fora, mas cansado por dentro, alguém que carrega peso demais sem anunciar, alguém que aprendeu a sobreviver sem pedir ajuda, e por isso mesmo parece forte, embora esteja apenas sustentando o que ninguém notou. Talvez essa pessoa tenha um olhar atento demais, como quem observa tudo antes de confiar. Talvez ela seja daquelas que sorriem pouco quando estão realmente feridas. Talvez ela tenha uma forma de silêncio que não é ausência, mas proteção. Se esse rosto veio ao seu pensamento, ele não veio por acaso. Envie esta mensagem para essa pessoa. Não como uma recomendação, como uma entrega, do mesmo modo que isto chegou até você, por nomeação, por precisão, por encontro marcado. Há mensagens que não são compartilhadas para circular, são entregues para alcançar quem estava esperando sem saber pedir. E agora eu preciso selar aquilo que vem sendo formado entre o que você ouviu e o que já começa a reconhecer dentro de si. Não foi uma ideia vaga. Não foi um consolo passageiro. Foi um acordo de restauração que vem se desenhando desde a primeira linha. Antes de esta palavra se fechar, escreva "Eu sou o escolhido" nos comentários. Não como desejo, não como esperança, como confirmação. A aliança silenciosa que está se formando entre o céu e a sua escuta, nestes minutos, é algo que vai sustentar você nesta estação. Escreva devagar. Deixe as suas mãos fazerem o que o seu espírito já começou a fazer. Fique em silêncio por um instante. Deixe esse reconhecimento assentar no lugar mais profundo da sua vida. O que foi nomeado aqui não veio para passar por você. Veio para permanecer em você. Você é confirmado, você é restaurado, você é recolocado no centro da sua própria casa. Você é chamado de volta ao seu lugar. Você é guardado enquanto retorna. Você é marcado para não se perder mais na antiga contenção. Você é feito inteiro enquanto aprende a permanecer.
Você não está sozinho nesse ouvir. Agora, neste exato momento, em muitos lugares do mundo, outras pessoas recebem a mesma confirmação. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber.